Queria, então, agradecer a presença de todos e todos aqui. Vamos dar início ao terceiro encontro de hoje, né? Meu nome é Neudi Alexandre, sou diretor de assuntos estudantis aqui da Pró-Reitoria de Ensino, né? E estarei aqui com vocês na tarde de hoje, junto à colega Priscila, que é a diretora de ensino aqui da Pró-Reitoria de Ensino, que vem tocando com vocês os conselhos de classe aqui nesse evento. Então, neste último encontro que temos, né, nós vamos ter a apresentação de 5 unidades que ainda não apresentaram, que são Campus Rolante, Campus Rolante, Campus Sertão, Campus Vacaria, Campus Veranópolis e Campus Viamão. Então, os colegas, né, pelo que estou vendo aqui, já temos representantes dos 5 campos presentes, onde que então eles vão fazer suas apresentações, seguindo aquele tradicional, né, organização de tempo e depois de práticas, né, dinâmica de conversa, né, então a gente pode fazer, né, Pri, acho que ao final de cada apresentação, ter alguns comentários e ir seguindo para a próxima, né, então acho que foi encaminhado. Para que a gente possa, então, ao final, na reunião de hoje, né, diferentemente das anteriores, nós temos hoje também a proposta de encaminhamento dos próximos passos sobre os conselhos de classe, pois não se encerra essa formação aqui, né? Este é o primeiro momento, que é o compartilhamento de experiências sobre a organização dos conselhos de classe, os desafios, potencialidades, né, que cada unidade possui, forma de organização, pois agora nós tendo esse panorama, né, da realidade no IFRS, nós vamos propor um encaminhamento ao final do encontro para dar sequência ao trabalho, visando de fato a constituição de um documento com diretrizes e outras ações que visem qualificar esse importante espaço, né, pedagógico, formativo, tanto para os estudantes como para nós, servidores, né, e aí professores e técnicos da administração de educação. Acho que é um espaço rico, né, e que a gente visa, então, torná-lo ele mais efetivo, mais produtivo nos processos, né, de formação. Então, essa é a questão que a gente vai encaminhar, né, Pri, ao final das apresentações, certo? Então, só para a gente dar essas introduções iniciais da organização de hoje, também justificar o porquê que migramos para essa sala. Também reforço e peço, né, se vocês puderem compartilhar esse link para os demais colegas, né, pois talvez nem todo mundo deve ter recebido. A gente mandou por WhatsApp, por os links que nós temos de grupos, por e-mail, mas se vocês puderem copiar e repassar para os seus colegas de equipe, a gente agradece. Então, sem mais delongas, não sei, Pri, se tu quer dar boas-vindas para a turma, e senão já começamos, chamamos os colegas do Campus Rolante, enquanto isso, para já botarem a apresentação na tela e iniciarem a apresentação. Sim? Eu acho que sim. Boa tarde, colegas. Só para dar um oi, a gente pode já passar de imediato, de pronto, para os colegas do Campus Rolante. Não sei se eles tinham alguma apresentação, se querem fazer, né, colocarem aqui na tela. Aqui a gente, no Meet, a gente pode colocar, né, cada um pode colocar onde estiver, não precisa ser só o mediador, então, fiquem à vontade, a gente vai conversando. Tá bom. Me ouve bem aí, Priscila, Neudi? Tudo certo, Fábio. Tá. Boa tarde, colegas. Boa tarde aos colegas dos demais campi. E um abraço especial aí a Priscila e ao Neudi aí. Faz tempo que a gente não se fala. Sempre bem atentos e solícitos, né, ao que a gente precisa, então é bom contar com a colaboração de vocês e também parabenizar pela formação que está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente conseguir se reunir, né, para fazer essas discussões e conhecer as realidades que cada campus tem, né, e sempre com certeza a gente aprende, né, coisas novas que cada campus consegue realizar nas tarefas de conselho de classe em especial. Então, me apresentando rapidamente, tá? Eu sou o professor Fábio, estou na coordenação do curso de informática, um curso integrado ao ensino médio. Já passei pela direção de ensino, coordenação de ensino, e também tem a parceria aqui de duas colegas aqui do campus, que é a Camila Correia, que é a nossa atual coordenadora de ensino, e a Caroline Mello, que trabalha ali no setor de assistência estudantil e técnica em assuntos educacionais, né?
por motivos de força maior, o nosso diretor de ensino, o professor Tiago, ele está com a questão de saúde com o familiar, então ele não pôde se fazer presente, me pediu para conduzir também essa fala, e as colegas vão me ajudar também, naquilo que puderem sempre. Eu não cheguei a preparar nenhuma apresentação, nenhum visual, assim, né, mas uma outra coisa eu posso mostrar aqui compartilhando tela, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho também, né, eu vi que numa outra formação, num outro dia teve também essa maneira de apresentação sem um slide ou um PowerPoint projetado, e eu acho que vale também, a gente consegue também trocar bastante ideias dessa forma, tá? Então, colegas ali do campus, por favor, me ajudem aí se eu falar alguma bobagem muito grande. Tá, vamos lá. Então, assim, eu sou coordenador de um curso de integrado, né, e o nosso carro-chefe no campus Rolante são os cursos integrados, tá? É muito maior, né, a quantidade de estudantes que a gente atende nos integrados, comparativo, por exemplo, com cursos superiores e também subsequente, concomitante. A gente tem 3 cursos integrados de ensino médio normais e um curso de ProEja, né, que também a gente trabalha, que também a gente atende. Então, esse é o nosso público que faz os conselhos de classe, né, para quem a gente trabalha as questões do conselho de classe durante o ano letivo, né, a gente não realiza conselho de classes para os cursos superiores, por exemplo. Então, essa é uma questão. Mas como todos os professores do campus trabalham nos cursos integrados e a grande maioria dos estudantes são os cursos integrados, a gente pode dizer que é um evento que movimenta assim, bastante o campus por conta, né, desse grande público, né. Então, a gente já tem também alguma experiência, já foram realizadas várias, né, vários eventos de conselho de classe, e a gente tem tentado aprimorar a cada ano, pensando em alguma coisa que pode ser diferente, que pode ser mudada, para melhorar o evento, né, para melhorar toda a questão, não só do dia do conselho de classe, porque a gente sabe que não é só o dia em si, mas que tem muitas outras eventos que acontecem antes, depois, e eu quero relatar alguns deles aqui. Então, é importante, assim, que a gente tenha sempre aquele olhar crítico para que possa melhorar e evoluir. Bom, desde 2018, quando eu entrei e participando também, não só como professor no conselho, mas também participando da própria organização dos conselhos, depois na direção, coordenação de ensino, a gente tem buscado sempre essas melhorias. Então, passamos por épocas de pré-pandemia, depois, durante a pandemia, muda tudo, né, a questão de ensino remoto, APNPs, como é que a gente vai fazer avaliações e tal, nesse sentido também, e depois do pós-pandemia. Então, acho que muitas coisas já mudaram e vão continuar mudando. Então, eu acredito que vários dos aspectos que eu vou trazer aqui já foram até bem relatados pelos outros campi, né, que já participaram dos outros momentos, e talvez vou ser um pouco repetitivo, mas é a nossa realidade, né, tem muita coisa que acaba acontecendo em muitos lugares também. Então, na realidade, a gente pode dizer assim que o conselho não necessariamente inicia, né, como um conselho ou como pré-conselho, mas com as escolhas de representantes, tanto discentes quanto docentes, né, que a gente chama de conselheiros e representantes de turma, né, que são os estudantes. Então, ali a gente já começa a trabalhar as questões que vão depois acabar também, né, sendo discutidas em conselho, mas muito mais do que só para conselhos de classe, né? A gente trabalha a questão de professores regentes ou conselheiros para efetivamente ser essa ligação mais próxima com a turma, e um dos aspectos, logicamente, é também fazer essa ponte para os conselhos, né? Então, a questão dos professores conselheiros ou conselheiras é uma coisa que a gente traz aqui como algo que nós fazemos, né? Todas as turmas têm sempre um professor, um docente, uma docente conselheira. Outra coisa também que a gente acaba fazendo, né, que também é bem comum, é a questão do que se chama de pré-conselho, né? Então, antes dos dias de conselho mesmo, que estão todos já registrados em calendário acadêmico desde, né, a primeira versão, já tem as datas todas marcadas, que geralmente duram uns 4 dias, mais ou menos, né? Nós fazemos uma conversa, né, com os
com os conselheiros e as conselheiras para que possam realizar essas atividades de pré-conselho nas suas turmas. A coordenação de curso também acaba sendo um suporte, um apoio também nesse momento, mas é mais realmente os conselheiros ou as conselheiras que fazem. Que aí sim, estão mais próximos dos próprios discentes e acabam coletando as informações realmente com eles em sala de aula, nas discussões que eles fazem. E um outro instrumento que a gente acaba também utilizando para essa atividade é um formulário no Google Docs, que eu quero ver se eu consigo projetar aqui, pelo menos para dar uma ideia visual, assim, da coisa, né? Esse formulário, ele tem uma ideia, assim, mais de coletar do próprio estudante algumas... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Impressões, né, desse estudante ou dessa estudante. Então, vamos projetar aqui, não sei se está visível, deixa eu só ampliar um pouquinho. Isso aqui foi um formulário que foi realizado no pré-conselho do ano passado, tá? Isso aqui é segundo trimestre, pelo que eu estou vendo aqui. Então, basicamente, os estudantes são convidados a responder algumas questões sobre cada componente curricular. Aqui, para dar um exemplo só, de uma turma de administração do primeiro ano. Cada componente curricular, e são as linhas ali que aparecem, né? E as colunas seriam algumas situações que poderiam ser as dificuldades que o estudante está tendo nos componentes, né? Então, tem dificuldades. Se o estudante não tem dificuldade, pode marcar que não tem dificuldade. Pode colocar ali que tem questões relacionadas à metodologia, ao ritmo das aulas e outros tipos de dificuldades. São alguns aspectos que o estudante pode marcar para cada componente curricular. Então, isso dá uma ideia já, né, de como o estudante se sente em relação a esses componentes, a cada um deles. E também uma segunda questão em que o estudante coloca de uma forma geral sobre o seu aprendizado, né, então, que pode estar interferindo no processo de ensino-aprendizagem para esse estudante, e ele pode marcar ali mais alguma alternativa com relação a, por exemplo, de concentração, tempo para estudar, organização, utilização de eletrônicos, né? Até o ano passado a gente não tinha nenhuma regulamentação relacionada a isso, agora a gente já tem a Lei 15.100 que nos dá esse amparo e a gente está aplicando ela no campus também. Então, esse formulário, ele tem essa finalidade, né, de captar essas informações, né, do ponto de vista do estudante, aproveitando as tecnologias e tal. Vamos ter que ver agora como é que a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai ter que aplicar esse questionário em sala de aula, né, ou no laboratório de informática, e aí vai ter que ser utilizado o celular para fins pedagógicos, aquela toda situação que está prevista em lei, né? Bom, isso a gente vai ter que conversar ainda. Mas, em suma, né, esse formulário a gente acabou utilizando aí nos últimos tempos, né, para fazer essa coleta de informação. E essas informações, elas são apresentadas depois no próprio momento do conselho de classe, entre outras coisas, né. Não as partes específicas dos docentes, né, porque daqui a pouco se o estudante reclama demais lá de um certo docente, é lógico que vai ficar um pouco chato na hora de apresentar isso no grande grupo, né, mas que essa parte mais específica com os docentes, a coordenação de curso acaba fazendo um papel mais de conversa, né, a parte pedagógica também pode apoiar nesse sentido, né, de ajudar nessa questão, né, de trabalho com o docente e alguma questão específica ali que tenha sido relatado, né. Então, acho que essa parte, aí a Carol ali já pediu a fala, acho que vai complementar com alguma coisa, mas essa parte é mais relacionada àquilo que a gente chama de pré-conselho, né, os momentos anteriores ao conselho mesmo, né, que as conversas são mais do conselheiro com a turma, e também os preenchimentos de formulários para dar subsídios para a gente também falar no momento do conselho de classe propriamente dito. Carol, quer complementar alguma coisa, por favor? Sim, boa tarde, colegas. Dessa parte que o Fábio está apresentando, né, desse diagnóstico, assim, bom, eu sou da assistência estudantil, né, eu sou técnica em ações educacionais, e tenho acompanhado, né, também, junto do pessoal da assistência, os conselhos. E é interessante também falar que a gente já utilizou
algumas outras estratégias, né, de levantamento de informações, diagnóstico de como que estavam os professores, os alunos, e aí a gente está nessa construção também de quem que faz, né, essas conversas, porque, por exemplo, já aconteceu de termos, assim, reunião com todos os professores para abrir essas tabelas do diagnóstico dos estudantes com relação à avaliação de cada professor, né, da mesma forma, dando mais espaço para os estudantes também num processo de conselho. E tudo isso, né, está também em constante movimento aqui, construção, né, porque a gente sabe que às vezes se cria um instrumento, mas depois quando ele começa a ser colocado e também a equipe vai mudando, né, vai adaptando, assim, né, para evitar também exposição, às vezes seja de um colega docente, né, frente ao grupo dos outros colegas. Então a gente tem procurado trabalhar muito com essas parcerias mais, assim, com os conselheiros e coordenadores, né, para que essas conversas sejam repassadas depois, se refere a algum professor específico dessas avaliações que chegam, né, para que a gente possa, junto com direção de ensino e assistência, a gente ir conversando e tentando, né, encaminhar depois que chegam essas avaliações. Então, todo esse processo, né, também é uma grande construção que a gente vem vendo, assim, né, para complementar essa parte, porque acho que é legal também. Carol, obrigado. Bom, então, em relação a isso, né, essas informações, elas acabam sendo subsídio para nós, para a gente realizar os conselhos, né, os conselhos acabam sendo, então, muitas vezes um turno para um conjunto de 3 ou 4 turmas, às vezes dá para fazer, né, dependendo da quantidade de situações e casos, né. Até algum tempo atrás, os estudantes acabavam participando também do conselho naquela primeira parte, onde traziam algumas impressões. Depois da volta da pandemia, ainda não fizemos um movimento de trazê-los de volta, mas a gente está discutindo essa questão que provavelmente vai ser feito, né, de trazê-los para participação, sem eliminar os momentos anteriores com os professores ou as professoras em sala de aula, os conselheiros. Seria mais uma forma de também trazer eles para esse momento, né? Conselheiros e conselheiras fazem seus comentários também, suas impressões, trazem as coisas que as turmas acabam falando para eles, para elas, e depois aquele momento tradicional, né, de discussão de estudante por estudante, os casos que precisam de um pouco mais de atenção, a gente conversa um pouco mais. Tem lá, né, as fotos dos estudantes para a gente lembrar. Geralmente os do primeiro ano a gente tem alguma dificuldade ainda de lembrar quem são. Bom, é normal, né? E também se faz registros, né? A gente utiliza essa uma questão, talvez depois a gente pode colocar isso para ver como é que os outros campos também acabam trabalhando dessa forma, né? Porque utiliza-se aquela famosa organização, né, de estudantes e disciplinas, componentes e notas, né, para olhar qual é a dificuldade que daqui a pouco alguém está tendo nessa questão mais de nota. E temas de FRS, né, que é um portal que a gente consegue acessar para várias coisas, né, ele nos dá somente uma visão simples, né, daquilo que a gente precisa, que é só de um trimestre, ou pelo menos eu não consegui achar, né, não consegui ver se existe de outra forma. Ele só me dá uma informação de um trimestre, a passo que a gente não consegue ter uma informação global, né, pelos sistemas, né, que é um portal aí mantido aí pela TI da reitoria, daquela forma mais geral, assim, de cada componente, e os 3 trimestres, ou 2 trimestres, para a gente conseguir comparar o anterior, né, com o atual. Então, por conta dessa dificuldade, nós acabamos bolando uma planilha específica, né, planilha compartilhada no Drive lá, e os professores acabam tendo, não é uma coisa assim, né, muito complexa, mas ok, é um trabalho um pouco a mais, né, no sentido de que tem que alimentar as notas dos estudantes sempre no SIGA, né, que é o nosso portal aí oficial, e também nessa planilha por conta do conselho de classe, né, então a gente acaba tendo que ter esse pouquinho de duplicação de trabalho.
Apesar, né, a gente sabe que isso pode causar algum probleminha, uma nota mal registrada aqui ou ali, mas são coisas muito pontuais que acabam acontecendo, mas é por aí que a gente, por conta dessa dificuldade de a gente não ter o acesso às notas de mais de um trimestre em algum sistema oficial, né. E essa planilha acaba sendo também utilizada para a gente fazer anotações, né, e descritivos sobre cada estudante e as suas dificuldades que eles estão tendo. A gente consegue acompanhar, né, o que aconteceu do primeiro trimestre, as dificuldades relatadas, as ações que foram feitas, o que no segundo trimestre e assim por diante, né. Então, essa planilha compartilhada serve para isso, para registro, então, das notas, para a gente poder fazer a comparação, né, entre 2, 3 trimestres, por exemplo, e também a anotação de ações ou situações que a gente precisa saber, que precisam estar ali relatadas. Basicamente, isso acontece, né, o que eu estou comentando aqui é o que geralmente acontece no primeiro e no segundo trimestre, tá? O terceiro ele tem um caso um pouco diferente. Depois dos conselhos, a gente faz as devolutivas para as turmas, o professor conselheiro, com apoio também da coordenação de curso, acaba trabalhando junto às turmas o que foi discutido no conselho e as coisas que são solicitadas, sugeridas, né? E em casos especiais, em algumas situações, a gente já faz algumas conversas individuais também, com estudantes que a gente detectou a necessidade disso, né? E sempre o apoio, tanto nesse momento, quanto no momento do próprio conselho, né, da assistência estudantil, que também tem sempre participação, do núcleo do NAP, né, de apoio aos estudantes com necessidades especiais, né, nesse caso. A gente tem vários estudantes com PEI, e por isso que o NAPNE também faz um papel importante de presença e depois nas conversas que a gente sempre realiza, né, nos momentos posteriores. Então, esses são os momentos, basicamente, esses 3 momentos, pré, durante e pós, que a gente faz nos primeiros 2 trimestres, né. E no terceiro trimestre, bom, aí o terceiro trimestre ele é um pouco diferente, porque não tem muito aquela cara, assim, de fazer uma para o quarto trimestre, porque não tem, né, quarto trimestre. Então, é o momento final e a gente tem duas grandes reuniões, vamos chamar assim, né, no terceiro trimestre, que é um momento de reunião nossa dos membros do conselho de classe para analisar casos críticos, né, quando ainda está o trimestre se encerrando, vamos chamar assim, antes dos exames, para ver quais situações a gente vai ter eventualmente mais críticas. E depois disso, aí seria o exame final, quando efetivamente já se passaram os exames finais, não, desculpa, os conselhos finais, quando já se passaram os exames finais, e aí sim a gente vai ter que analisar casos de reprovações que, né, eventualmente o conselho pode decidir por aprovar por conselho, né, ou não. Então, são esses dois encontros que a gente faz no final do ano. Né? Então, é diferente um pouco a sistemática dos demais trimestres. Também faz parte, né, não do conselho em si, mas do movimento todo, né, de acompanhamento, de discussão, né, que é uma coisa constante. Eu acho que a gente está aqui marcando pontos em questão de conselho, pré-conselhos e tal, mas não quer dizer que a gente não faça isso praticamente todos os dias, né, de acompanhamento, de saber como é que está, o que está acontecendo. Então, todos os setores de apoio dentro do campus são muito importantes, são fundamentais. Mas também tem aquele evento clássico, né, que é o evento da entrega de notas, entrega de boletins. Ainda é muito, muito comum, não sei nas outras regiões, né, nos campos de vocês, mas no nosso campus ali é muito comum os pais quererem pegar o boletim, né, e apesar de estar tudo no sistema, né, os alunos sabem, né, acessar, mas é um negócio assim ainda muito, né, tradicional, né, de ir lá conversar com a coordenação, conversar com os professores, saber o que o estudante está fazendo, se está bem comportado, puxa a orelha dele se ele não estiver se comportando legal. Vários falam para mim isso na hora da entrega de boletins, né. Ainda trazendo um pouco da sistemática do ensino fundamental, né, e coisas assim, né. Lógico que é um momento super sério, importante, né, a gente tenta deixar um pouco mais tranquilo, mas os pais, eles
geralmente vem ali, quer saber informações, quer saber como é que estão as coisas, elogiando, criticando também, quando tem que criticar, faz parte, mas é um contato muito importante que a gente também tem com as famílias, e é um efeito também, né, dos conselhos e todo o processo educativo que a gente faz. Eu acho que é importante só pontuar isso, né? Então, a gente acabou, bem no início não se tinha essas entregas de boletim, mas depois de um certo tempo a gente achou muito legal fazer por sugestões dos próprios pais mesmo, né? E o contato é muito legal. A Carol colocou ali que geralmente é no sábado, então, no passado, eu não me lembro no retrasado, mas no passado foi no dia da festa junina do campo. Então, assim, o pessoal já vai lá, já faz a festa, já conversa com a direção, com os coordenadores, é uma coisa bem legal. Então, eu acho que eu já relatei, então, um pouco, né, como é que é o nosso processo, os momentos nos trimestres, como é que eles acontecem, tentando, assim, ser bem direto, né, assim, a gente pode, qualquer coisa depois, quem quiser, né, na hora de perguntas também, a gente pode esclarecer alguma coisa, mas eu vejo como um processo bem semelhante a vários campi, né, que já fazem algo parecido, né, então, acho que nosso papel aqui foi mais esse, e também ouvir os relatos dos demais para aprender alguma coisa que pode ser interessante para nós aplicarmos também. Eu não sei se Carol, Camila quer comentar alguma coisa a mais, porque da minha parte eu acho que é isso aí. Acho que é isso, né, Fábio? E inicialmente também a gente tinha esse processo guiado pela coordenação de ensino, né? E na medida agora que também o campus vai crescendo, vai tendo mais turmas, no início a gente não tinha também as coordenações de curso, né? Então isso vai se compartilhando as responsabilidades também na medida que tem os coordenadores, né? Então esse processo também vai sendo modificado de gestão, assim, de todos esses encontros de conselho, pré-conselho, né? Também foi mudando com o tempo. A Carol comentou esse ponto que eu acabei esquecendo de falar ali, né, que na questão mais organizacional, né, como é que era conduzido o conselho, a condução era feita pela coordenação de ensino com o apoio da coordenação do próprio curso que estava sendo participante ali daquele momento, né. Então isso, agora a gente está revendo se vai continuar assim, né, mas era essa responsabilidade de uma certa forma compartilhada na hora da condução dos trabalhos também. Acho que é isso. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida, sugestão. Obrigada, Fábio. A gente tem, acho que a gente vai trazendo os grupos, depois a gente pode ter um momento maior, né, no final para discussão. Agora a gente tem o grupo, agora é o Campo Sertão, em sequência, então, quais são os colegas que vão apresentar, vão conversar conosco. Boa tarde, colegas, tudo Oi, bem? Tudo bom, Renata? Tudo bem, eu sou a professora Renata, estou hoje na coordenação de ensino e para me auxiliar na apresentação, então tem a professora Patrícia, que está aí, que é a coordenadora do curso técnico e manutenção e suporte em informática, e o professor Odair, que também está na sala, que é coordenador do técnico e agropecuário. Então, eu preparei, junto com eles, uma apresentação, e eu vou fazer a apresentação, assim, dos tópicos, né, dos momentos, de faltar aqui na minha fala. Eu tenho uma apresentação aqui, eu posso compartilhar? Pode compartilhar. Isso. Sim, estamos vendo. Então, a dinâmica dos conselhos de classe, é bom que se diga que toda a organização, pelo menos eu estou há um ano, agora 1 ano e 2 meses, né, na coordenação, mas enquanto professora, sempre, a organização
sempre foi, assim, demandada pelos coordenadores. Então, os coordenadores, ao contrário de alguns campos que a gente percebeu, desde a convocação, é todo coordenador que faz a convocação do colegiado, né, dos membros do colegiado, enfim. Então, os coordenadores, eles que são os que organizam, né, os coordenadores de curso que organizam toda essa dinâmica. A gente participa, e eu diria até que o ano passado a gente falhou um pouco até na participação de alguns conselhos, porque não deu para participar de todos, né, mas os coordenadores é que fazem tudo acontecer, digamos assim, aqui no campus, os coordenadores de curso. Então, nós temos aqui a apresentação, né, dos 2 cursos técnicos integrados, que são o técnico em manutenção e suporte em informática e o técnico em agropecuária. Então, nós temos 12 turmas do técnico em agropecuária, que é funcionamento manhã e tarde, e 5 turmas do técnico em manutenção e suporte em informática, que também tem o funcionamento manhã e tarde. E o professor do TAG. Também temos, né, os técnicos integrados da EJA e ProEJA, mas a professora Luciana, ela faz uma organização diferenciada, porque como é à noite, são adultos, então a gente vai focar mais nesse conselho de classe que são dos alunos do ensino médio. Então, a dinâmica do conselho é o pré-conselho, o conselho, o pós-conselho e reunião com as famílias. Eu acho que também, como disse o colega anteriormente, muita coisa a gente repete, porque é muito parecido de um campus para o outro, né? Eu lembro quando eu trabalhei num outro campus, no IFSUL, também era muito parecido, e quando trabalhei em escolas do estado, município, o conselho também seguia uma dinâmica parecida com essa. Então, o objetivo, né, a gente tem o mesmo objetivo, eu acho que em todas as esferas que eu trabalhei, que é um momento importante para a gente avaliar o desempenho dos estudantes e também avaliar o nosso trabalho com os estudantes. Porque também eu acho que o conselho, ele é um momento que é cansativo, sim, né, principalmente no final do ano, o último conselho, os professores saem bem cansados, né, querendo férias, porque é um momento que a gente discute muito sobre o aluno, e isso é cansativo, a gente fala das questões, dos problemas, daquilo que a gente não está conseguindo resolver em sala de aula, mas eu diria que é um momento importantíssimo, porque é um momento que a gente faz de dividir angústias, né, de perceber que aquele problema não está acontecendo só comigo, nas minhas aulas, que às vezes isso é algo muito maior, que o comportamento do aluno em especial, né, não é só comigo, é com os demais colegas. Então eu acho que é um momento muito importante que acontece no campus, e que os professores podem, né, expor as suas angústias, trocar as ideias em relação a como trabalhar melhor com essas turmas, com os alunos. Então, eu diria, assim, que ele é essencial até para a gente ter uma postura diferente depois, né, do conselho. Geralmente, a gente volta para a sala de aula com algumas ideias diferentes em relação ao andamento das disciplinas, enfim. Então, os objetivos, né, que a gente tem é diagnosticar as dificuldades e sugerir melhorias, estabelecer estratégias para aprimorar o rendimento acadêmico e fortalecer a comunicação entre os estudantes, entre os docentes e também com as famílias, né, depois no momento das reuniões. O levantamento, então, o pré-conselho, ele segue também parecido com o que os outros campos já apresentaram. A gente faz um levantamento, um momento do professor conselheiro com a sua turma. Então, o professor conselheiro, ele tem que sentar com a turma, né, um momento, assim, da sua aula, antes do conselho, e fazer um documento, que é
é um documento simples, assim, é um formuláriozinho simples, onde eles vão falar, vão avaliar a infraestrutura, a coordenação, as disciplinas, o engajamento da turma nos estudos, as dificuldades e o comprometimento acadêmico. Ali eles colocam os pontos positivos, negativos, e eu devo dizer que, às vezes, na leitura, quando os alunos fazem essa leitura, na hora do conselho, alguns ficam tímidos, né, porque eles têm que falar, às vezes, de alguma disciplina em especial, que eles estão com dificuldade, ou dificuldade com o professor, e alguns são bem sinceros, né, sinceros, assim, nas suas falas, e eu percebo que tem momentos que eles não sabem falar sobre, por exemplo, pontos negativos. Então, eles, às vezes, eu noto, assim, que falta para eles pensar mais a respeito dos pontos negativos vamos supor, da infraestrutura. Será que está tudo bom, né? Não falta nada, às vezes eles dizem que está tudo bom. Então, eu não sei se falta para eles uma análise mais crítica, né? Ou, de repente, o momento que eles fizeram não foi tão assim, pensado, né? Foi mais... como é que eu vou te dizer, de repente um momento muito rápido, né, com o professor, mas eu noto que às vezes eles têm dificuldade de falar, assim, de alguns pontos negativos, né, em relação, geralmente eles dizem, tá tudo bom, não precisa mudar nada. As coordenações dos cursos, então, que convocam os membros do colegiado, como eu disse, não é a coordenação de ensino nem a direção de ensino, também chamam para a reunião os membros do DAE, né, da assistência estudantil, e do NAPNE, que também participam dos conselhos, né, e os presidentes de turma para participar, então, eles são convidados a participar do conselho. Quando não pode ir o presidente, vai o vice, ou às vezes vai até os dois. Então, no momento do conselho, a regularidade do conselho é trimestral para o TMSI e semestral para o TAG. Então, porque eles têm um sistema diferente, né, não sei se isso vai mudar ou não, né, será tudo trimestral, não sabemos ainda, vamos discutir isso, mas a regularidade é assim. Então, geralmente tem 3 conselhos no TMSI e 2 conselhos no técnico e agropecuário. Então, no início, o representante da turma lê o documento, né, para o colegiado. Os professores comentam o desempenho geral da turma, então aqui não é falado de casos pontuais, o professor fala no geral, como ele se sente com a turma. O representante da turma escuta toda essa fala dos professores, né? E aí, depois disso, o estudante se retira do conselho. Então, quando são falados dos casos pontuais, o estudante e o representante da turma já saiu da reunião do conselho. Aí são projetadas as fotos dos alunos, né? No Tagro são projetadas as notas em uma planilha, que geralmente os professores organizam antes, né? Colocam esses dados na planilha. Agora, o Tagro também está com um novo sistema acadêmico, que é o SIGA. Antes nós tínhamos um outro sistema acadêmico. Agora o SIGA possibilita, né, talvez algumas ferramentas que talvez não precise mais construir essa planilha. E do TMSI são projetados os boletins dos alunos. Então, as fotos nos ajudam a identificar os alunos, como bem falou o professor no primeiro ano, no primeiro conselho, às vezes fica difícil lembrar do aluno, né, pelo nome, e aí é falado individual, cada um, destacado os pontos de fragilidade ali em relação ao aprendizado do aluno, a frequência, como ele está nas recuperações paralelas, a participação, então é falado caso por caso. E também destacado os pontos positivos, né? A gente também coloca nessa planilha, às vezes, ou na ata do conselho, os pontos positivos, os alunos que têm se destacado, porque às vezes a gente foca tanto no problema, né, nos alunos que têm, e também esquece de falar né, dos alunos que estão se dedicando, enfim, e tendo bom rendimento no campus. O DAE e o NAPNE fazem as colocações, quando tem alguns casos de alunos que estão em atendimento, né, que nos ajudam bastante. Então, a participação
da assistência estudantil e do NAPNE, ela é muito importante, porque eles também nos ajudam a compreender um pouco da postura do aluno na sala de aula, né? Então, muita coisa a gente esclarece no momento do conselho, né? Então, é importante essa participação desses dois, desses colegas, né? Que fazem parte da assistência e do NAP. Aí, os encaminhamentos, no momento do conselho, a gente coloca ali na planilha, né? Enfim, que a coordenação constrói sugestões para melhoria dos estudantes em relação ao rendimento. Também a gente tem o apoio do DAE e do NAPNE para os casos específicos, eles também nos dão algumas orientações, né, de como proceder, e possível convocação de família para uma reunião individualizada. Então, casos assim mais críticos, digamos assim, né, que a gente precisa que tenha uma conversa individualizada com os pais também é definido no momento do conselho. O pós-conselho, então, a coordenação convoca os responsáveis pelos estudantes, né, que a gente destacou no conselho para essa reunião individualizada, e também para a reunião de famílias, são todas as famílias, né, que são convocadas, convidadas, enfim, para essa reunião. Então, os casos individuais, geralmente, os coordenadores marcam um momento para conversar com esses pais, né, ou responsáveis, e na reunião de famílias, então, são todos que são chamados. Eu percebo aqui no campus um engajamento muito grande, assim, uma participação grande das famílias, sabe? Que eu não via em outros lugares, assim, eu percebo que eles realmente vêm, até tem reuniões, assim, que lotam o auditório, então as famílias realmente, elas respondem ao chamado, né, é muito interessante ver esse movimento acontecendo, porque às vezes é bem complicado chamar as famílias para as reuniões de escola, né, às vezes, infelizmente, tem pais que realmente não participam como a gente gostaria da vida estudantil dos seus filhos. E aqui eu percebo, assim, um engajamento bem grande que os coordenadores fazem para que isso aconteça, né? Então, é bem importante e eles vêm na sexta à tarde, que é importante frisar que é um momento também que muitos trabalham. Por que na sexta à tarde? Porque aqui a gente tem, né, a residência estudantil, então os alunos, eles vão para casa na sexta-tarde. A sexta-tarde é um dia que não tem aula, um turno que não tem aula. Então, os alunos vão para casa, então fica bom para os pais, eles vêm buscar os seus filhos e já participam da reunião. Teve uma reunião, inclusive, do técnico em agropecuária que veio mais pais do que a gente imaginava, né, que viessem, eu acho que vieram todos, e aí lotou muito o auditório naquela reunião de família. Foi assim, uma reunião que teve que os alunos buscar cadeiras, enfim, porque não tinha espaço para tanta gente. Então, isso eu acho importante, sabe, esse momento, assim, da responsabilidade, né, das famílias com os estudantes. E aí, no conselho final, no Tagro ali, foi uma observação que o professor Odair colocou, que eles utilizam as planilhas preenchidas com as informações dos conselhos anteriores para o registro e para análise da trajetória de cada estudante. Então, é sempre bom voltar o que foi discutido no conselho anterior, por exemplo, para ver se houve alguma mudança em relação às turmas, alguma mudança em relação ao aluno, se ele melhorou, se ele progrediu, se ele regrediu, enfim. Então, essas informações, elas voltam, né, de conselho em conselho. E as reuniões de famílias, então, como eu falei, né, os pais participam dessa reunião. Num primeiro momento, é uma fala no auditório, onde os professores participam, o setor pedagógico, assistência, né, repassam as informações e avisos gerais, o que for pertinente falar nesse momento, e também
Depois, os professores são divididos por sala, então os professores, eles ficam por áreas separados por sala. Então, tem uma sala que são os professores de matemática, de física, tem outro que tem lá química, biologia. Então, é dividido, os professores recebem, os pais recebem essa informação onde cada professor estará, né, no prédio, assim, nas salas, e aí os pais, depois dessa reunião, procuram os professores para conversar junto com os seus filhos. Então, eu, por exemplo, sou professora de matemática, eu recebo os pais e o aluno junto, e isso é muito bom, porque aí a gente consegue ter um diálogo, é tumultuado, sim, a gente, né, imagina tanta gente ali esperando para conversar com a gente, mas é um momento bem importante, sabe, porque é um momento que a gente conversa e consegue ter esse diálogo, assim, frente a frente, com o pai e com o estudante. Então, é um momento que o estudante, né, não tem para onde fugir ali, quando ele fala alguma coisa para o pai, e aí chega na hora, ele está junto e a gente fala ali, né, o momento da verdade, né, como é que ele está se comportando, como é que ele está agindo em relação à disciplina e os estudos. E os professores, então, conversam com os pais para ver essas possíveis intervenções, né, para melhoria do aprendizado. E na conversa com os pais é interessante, porque quando tu conversa com os pais, tu percebe algumas coisas do estudante, então tu entende, às vezes, por que o estudante age de alguma determinada forma, às vezes, né, numa conversa com os pais, e também entende por que às vezes, ele age daquela forma em relação às atividades, por exemplo. Numa conversa com os pais, a gente percebe, às vezes, se o aluno ele tem alguma postura em casa, de que tem que trabalhar muito, às vezes os pais, né, relatam isso, que ele ajuda muito na lavoura, que ele ajuda muito. Então, a gente percebe, assim, tu começa a entender um pouquinho melhor o estudante. Então, acho que é um momento bem rico. E algumas considerações finais em relação ao conselho de classe, né, que todos, eu acredito, concordam, né, que eu não vejo uma ferramenta para acompanhar melhor o rendimento dos alunos, né, a trajetória deles dentro da instituição, e que o engajamento da família e dos professores também é essencial nesse processo, porque às vezes a gente tem dificuldades em relação à participação dos professores, sabe? Eu não sei se os outros campos sentem isso, mas às vezes tem professores realmente que não enxergam o conselho como uma forma importante ali de resolver problemas, né, e procurar soluções para melhorar o rendimento dos alunos. Então, infelizmente, nem todos os colegas encaram o conselho com essa percepção de que é um momento importante, né, para a gente juntos procurar alternativas, né, para melhorar. Então, eu gostaria muito, como coordenadora, assim, como professora, que a gente tivesse como engajar melhor, né, sei lá, acho que precisaria ter mais participação, assim, não participação física, né, mas queria que tivesse maior engajamento. E a necessidade de planejamento também, né, que é pensar não só no problema, não é só o momento de falar dos problemas da turma, mas também procurar soluções, né. Então, eu acho que nesse momento, que eu acho que a gente poderia ter mais participação, né, assim, de pensar junto, enfim. É só uma percepção minha. Eu não sei, agora eu vou pedir que a professora Patrícia, a professora Dair, queiram falar mais alguma coisa, não sei se eu passei muito rápido, né, e aí eu vou deixar eles falando aí um pouquinho mais sobre a experiência deles com o conselho. Patrícia, você quer falar primeiro? Tá, então tá bom. Boa tarde, colegas, boa tarde, Neudi, boa tarde, Patrícia, boa tarde, todo mundo. Eu só vou acrescentar 3 pontinhos ali que eu acho importante agradecer a apresentação que a Renata fez, acho que resumiu bem o que que são os nossos conselhos aqui, tanto do TNSI quanto do TAGRO.
Nós também, eu gostei da fala do colega que apresentou anteriormente, de Rolante, que essa questão da planilha que a gente pede para os professores preencherem com as notas, né? É um retrabalho, né? Nós temos um sistema, e por conta de ser um retrabalho, a gente está repensando essa planilha, porque ela não tem tido efetividade. Eu chego com a planilha mais da metade em branco no conselho de classe, as pessoas não preenchem. Alegando justamente isso, eu já coloco as notas lá no sistema, eu vou criar uma nova planilha para colocar as notas de novo. Então, eu vou fazer coro com o colega, a gente tem que pensar uma saída nesse sentido. Então, ela não tem efetividade para nós também. Nosso conselho final, ele tem uma questão interessante que, se não está na OD, a gente pode criar normas internas, né? O colegiado ele tem essa autonomia. Então, por exemplo, o estudante está pendurado, vou usar essa palavra, em 2 disciplinas, ele vai para a progressão parcial, no caso do 1º e 2º ano, 3º ano não tem isso. Caso ele tenha 3 disciplinas, nós, colegiado, vamos rediscutir isso, mas tem critérios para aprovar ou não para conselho. Se ele tiver mais do que 3 disciplinas reprovado, o conselho nem analisa. Então, é o primeiro critério. Aí depois, se ele está em 3, bom, dessas 3 ele tem que ter um nível mínimo de frequência e uma média mínima final superior a 5, certo? Nas 3. Então, esse hoje é o critério, porque a gente achou assim, ó, é muito subjetivo não ter critérios, né? Senão vem aquela, o fulano estava em 4 disciplinas e o conselho passou. Eu estava só em 3, não passou. Não sei se eles são ideais, mas só estou dizendo que o colegiado criou esses critérios para ter até uma segurança. E a gente já está pensando em rediscutir alguns deles, né? Então, ele tem esses critérios. Nós também tratamos no conselho a questão de possíveis trocas de turma de estudantes. Porque é ali que é o momento que todos os professores estão ali e a gente não gosta de tomar. Porque tem situações que, às vezes, trocar o estudante de ambiente, ele não está se adaptando. Quando não é no início do ano, pode ser no meio do ano, né? Mas aí a gente sempre faz essa pergunta para os professores. Tem algum estudante aqui que não está sente que não está no ambiente que deveria ser, podia trocar de turno, porque às vezes isso dá uma diferença grande para o estudante, né? A troca de turma pode resolver um grande problema, e principalmente alunos que são muito tímidos, retraídos e precisam de alguém que os ajude, né, e não está no grupo certo ali. Nem sempre a gente acerta, mas a gente tenta, né? E outra coisa, última, que eu tenho certeza que a Patrícia vai endossar o que eu vou dizer, é que os conselhos de classe, o que a gente sente? Eles precisam ter objetividade e efetividade. Por quê? Quando a gente fica 2 dias conjecturando historinhas, que comigo o aluno fez isso, e não tem objetividade, o resultado depois também não vem. Quando ele tem objetividade, fazer uma análise direta, objetiva, bom, é isso, pessoal, é isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Então, a gente nota que quando o conselho ele é dinâmico e objetivo, inclusive com o coordenador tendo que cortar a palavra de vez em quando de alguns colegas, né, que se deixar fica a tarde inteira falando de um aluno só e repetindo a mesma história. Então, eu estou sendo sincero aqui porque é o momento, né? Então, tendo objetividade e efetividade, olha, o resultado vem e vem mesmo. E aqui eu vou pedir se a Patrícia concorda comigo, acho que sim, que nós tivemos pressão nesse último conselho para fazer um conselho virtual. Nós entendemos aqui no grupo que não, conselho de classe é um momento importante, não que virtual não sejam coisas importantes, mas é muito sério para fazer virtual. Tem que ser presencial, porque daí não há possibilidade de dispersão, né? Eu acho que a gente também, às vezes, não pode fugir do debate, né? Tem que estar ali, cara a cara, conversando, faz parte do processo educativo, a gente trocar ideias, talvez perceber que a nossa prática não está interessante, a do colega tem alguma coisa para contribuir, mas de forma presencial, então já fazer essa defesa, e a gente nota que é bem mais efetivo. É nesse sentido que eu queria contribuir, só acrescentar e agradecer. Obrigado. Perfeito, daí, Renato, nossa colega Patrícia, por favor. Bem rapidinho, Neudi, nós temos, na verdade, os dois cursos integrados, mas com funcionamentos muito diferentes no campus, né? Então, o que nós fazemos no TMSI? A gente não tem esses critérios aí que tem o TAGRO, né?
mas a gente faz um olhar para o estudante e olha toda a caminhada dele. Chegou lá no final, reprovou, como é que foi a caminhada do aluno? Ah, ele é um aluno que tem dificuldade? É uma situação. Ele é um aluno que procura professor para tirar dúvida? É um aluno que vem em horário de atendimento? Então, a gente consegue fazer esse olhar. Problemas disciplinares no TMSI nós não tratamos no conselho de classe. Os problemas disciplinares, e a gente tem alguns em função da residência estudantil, no TMSI são muito poucos, na verdade, né? Mas é ao longo da caminhada, para que o conselho seja objetivo e a gente não demore tanto tempo. E o conselho final, o agropecuário eu não sei como que está agora, porque faz tempo que eu não trabalho, mas o TMSI é o conselho mais rápido do ano. Porque tudo que a gente precisava falar sobre o aluno, tudo que a gente podia fazer para auxiliar esse estudante, a gente fez durante a caminhada. Então, lá no conselho final, é o fechamento, né? O aluno reprovou, bom, só retomamos como é que foi a caminhada e vamos em frente. Outra coisa importante que eu vi outros colegas falando, a gente tentou fazer no TMSI também, dias de conselho de classe não ter aula e deixar a atividade no Moodle para os estudantes, né? Funciona muito bem isso, só que como a gente tem os dois cursos e estudantes que moram muito longe, e em períodos diferentes, a gente não consegue parar todos os professores do médio só para conselho, né? Então, a gente optou esse ano para fazer os conselhos de classe somente nas sextas-feiras à tarde. Então, eu tenho uma sexta só para o primeiro, uma só para o segundo e uma só para o terceiro, no caso do TMSI, que tem turmas menores, né? Mas essa fala do Odair também eu concordo, sim. O conselho de classe, ele precisa ser presencial, porque é um momento de discussão muito importante, né? E no TMSI a gente não faz. É um curso de tecnologia, mas a gente não faz, e não fez, a não ser na pandemia, em nenhum outro momento, conselho online. E acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Renato. Aí nós temos mais alguém do Campo Sertão que queira contribuir alguma questão? Acho que é isso, gente. Só deixar registrado que nós também no conselho tem um pessoal aqui da equipe pedagógica aqui que participa, né? Então nós temos, sempre tem alguém aqui da equipe, ou a Samile, que participa geralmente dos técnicos em agropecuária, né? Ela também participa do conselho, e a Elaine, né? A Patrícia com a TMSI. Então a gente tem esse apoio também pedagógico, né? No momento do conselho. No conselho do Tagro, às vezes a diretora de ensino e a coordenadora de ensino vão lá para conferir se a gente está conduzindo legal, entendeu? Fazendo certinho, né? Vocês estão seguindo a cartilha de forma correta, né? Importante. Gente, então, assim, Patrícia, Daí, Renata, né, os colegas aí, muito obrigado pelas considerações bem importantes que vocês trouxeram, né? De questões também já apontando necessidades de melhorias, né, assim como o Fábio também trouxe no Campus Volante, né, por exemplo, da questão das notas, das planilhas, né, então isso a gente está tomando nota aqui, mas acho que depois também, quando nós vamos avançar para a constituição de documentos e melhorias, nós vamos fazer essas rodadas de levantamento, né, e vou já colocar aqui, pedir para vocês que também depois tragam isso, né, registrem novamente, para que a gente vá também ajustando, né, esses elementos de apoio, vamos colocar assim, né, que são questões de suporte para a gente melhorar a dinâmica do conselho. Também acho que muito importante que vocês trazem essa reflexão, assim, para o grupo pensar, né, sobre a presencialidade. A gente sabe que o debate presencial, ele enriquece, né, a gente consegue ter um debate mais qualificado e mais profundo. E também esse elemento que vocês trouxeram, assim, estava ouvindo, eu achei uma reflexão interessante, né, de que vocês consideram a caminhada, o percurso do estudante no momento do conselho para, quem sabe, considerar uma possível aprovação dele, né? Pelo que eu compreendi, né? Então, assim, não é o estudante, ele não é meramente um número, né? Ele é 5, ele é 5, então não aprovou, tá fora, não. Mas o que caminhada foi dele para ele chegar a esses 5, né? E aí, se devemos considerar
para avançar ou não, né? Então, acho que é importante isso que o Daír e a Patrícia trouxeram aí, né? Eu sei que outros dados também fizeram, mas acho que é um elemento importante do conselho, né? Senão não há nem necessidade dele existir, né? Sabemos que, por óbvio, essa caminhada tem que ser construída ao longo do caminho, né? Mas é importante considerar isso no momento final, né? Colocando aqui que seria a ideia do conselho, né? Então, agradecer aqui novamente. Vou, antes de passar para os colegas, então, agora do campus Rolante Sertão, deixa eu pegar o meu alfabeto, né? Rolante Sertão, Vacaria. Os colegas de Vacaria puderem já começar a se organizar para apresentar, né? Só reforçar aqui a questão de que a gente deixou o link para vocês registrarem a presença, tá? Colei aqui no bate-papo. Nós estamos aí mais de 70 pessoas na sala e somente 29 registraram presença. Para depois a gente poder emitir o certificado. Então, só reforce isso, colegas de vocês acessarem o Google Forms aí e registrarem também a sua presença aí na reunião. Então, né, Pri, agora Vacaria, é isso? Então, colegas de Vacaria, por favor, estamos na sala. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Ana. Bom, vou começar, eu sei que muitos já fizeram isso, mas eu acho que é importante frisar, né, e parabenizar a Proem pela essa iniciativa. Eu acho que a gente conhecer como outros campi operacionalizam esse momento, né, que é tão importante, que é o conselho de classe, é importante porque permite que a gente reveja, né, o nosso processo e também possa, de alguma forma, melhorar. A equipe aqui está bem animada, a gente tem um documento que a gente vai colocando ali apontamentos, já tivemos várias ideias, algumas coisas que a gente percebeu que outros campi faz e que a gente pode fazer também. Então, agradeço e parabenizo por ter essa oportunidade, né, da gente poder compartilhar aqui. A Andrea vai me auxiliar aí nessa apresentação, tá? Eu vou fazer apenas uma pequena introdução e depois eu passo a bola para a Andrea, que é do setor pedagógico, para que ela possa apresentar como é que a gente faz esse momento aqui. Antes de começar, só colocar algumas coisas que a gente teve pequenas mudanças aqui em Vacaria, né, neste início de ano. Uma delas foi a constituição do setor pedagógico, né? Nós não tínhamos um setor pedagógico aqui em Vacaria, a gente brincava que a gente estava ilegal desde 2022, né, quando foi publicada aquela resolução da política, e esse ano a gente conseguiu organizar. E temos, então, um setor pedagógico que tem sido de grande auxílio para várias ações que a gente tem feito. Nós fizemos uma recepção um pouco diferenciada para os ensinos médios integrados, aí com a perspectiva de acolhimento, pensando na permanência e no êxito desses estudantes, e a gente espera que isso reflita agora no primeiro conselho de classe, né, do primeiro trimestre que a gente vai ter. E também a gente fez, no ano passado, algumas pequenas alterações no conselho de classe, e depois desse momento aqui, certamente algumas outras vão ser feitas também, tá? É dizer que nós estamos aqui presentes, então, hoje, os coordenadores dos cursos integrados, então, a professora Janine, que coordena o curso técnico em administração, o professor Gabriel, que é o coordenador do técnico em agropecuária, a professora Vanessa, que é a coordenadora do técnico em multimídia, a professora Flávia, que é a coordenadora de ensino, eu, né, que ocupo a direção de ensino neste momento, e a gente tem, então, umas meninas do setor pedagógico, a Andréia, a Gisélia e a Adriana. A professora Viviane também faz parte do setor pedagógico, mas ela não pôde estar presente, tá? Eu queria só, antes de passar a palavra para a Andréia, né, colocar uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade aqui, foi mencionada ali por Sertão, né, que é essa questão de organizar com os estudantes para que a gente possibilite que todos os professores estejam presentes no conselho de classe. Confesso que nunca teve aqui a proposta de que a gente fizesse o conselho de forma remota, ainda bem, porque não entendo, né, que possa ocorrer dessa maneira, mas a gente tem um pouco de dificuldade para organizar isso. Então, talvez, por isso, os nossos conselhos de classe, eles fiquem, a gente tem percebido que, às vezes, ele fica pouco tempo para cada turma, para cada curso, né? O que a gente tem feito o período da tarde, não tem aula, a gente organiza atividades com os alunos, os núcleos têm nos auxiliado nisso, mas confesso que é sempre um grande quebra-cabeça para a gente pensar como organizar esse momento, tá? Então, Andréia, passo a palavra para ti. Boa tarde, colegas.
Então, como a professora Ana colocou, a gente vem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho a apresentação, e eu não estou conseguindo passar para frente. Sim, aqui. Tudo certo aqui, nós Tudo visualizamos certo? bem, André. Tá. Sim, agora tá passando, consegui, inclusive. passou, né? Tá. Então, colegas, a gente aqui em Vacaria está completando 10 anos, então, nosso campus também aqui, né? Estamos ainda em festejos, em ritmo de aniversário, e como a professora Ana colocou, os conselhos de classe aqui têm sido bem tranquilos na medida em que os professores compreendem, assim, a importância da gente estar nesse presencial, da gente poder estabelecer esse campo, né? Abrir esse campo de diálogo, porque isso é necessário quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, porque, de certa forma, os conselhos de classe servem para isso também, né? Ali também está um pouco ou muito do nosso trabalho, reflexo do nosso trabalho enquanto instituição, né? Bom, então a gente colocou bem breve aqui uma apresentação para compartilhar com vocês. Ano passado, antes ainda de constituirmos o setor pedagógico no âmbito do campus aqui de Vacaria, a professora Ana e a professora Flávia, elas nos chamaram, nós estávamos naquele momento atuando na equipe de assistência estudantil, eu, a colega Gisele e a colega Adriana, que é a psicopedagoga aqui do campus, estávamos então atuando na equipe lá, e aí a gente trocou umas ideias e a professora Ana nos pediu para a gente organizar ainda mais, né, qualificar ainda mais os conselhos de classe, dentro da perspectiva do que vinha sendo trabalhado aqui no âmbito do campus Vacaria. E aí, então, ano passado, a gente reformulou nossos instrumentos, um pouquinho, já se trabalhava muito pelo Google Drive, continuamos trabalhando pelo Google Drive, porque nesse momento ainda compreendemos que é uma ferramenta bem bacana para a gente e que nos traz dados, tanto os qualitativos quanto os quantitativos, né, que são importantes para esse momento. Então, o nosso também dizer que nós aqui elegemos, os colegas coordenadores estão aqui presentes, esse ano a gente organizou uma sistemática, como a professora Ana colocou, diferenciada de acolhimento aos primeiros anos. Então, nós temos 3 cursos, né, 3 turmas de primeiros anos, nós totalizamos atualmente 10 turmas de cursos integrados. Nós não integralizamos ainda o curso de administração, estamos na metade dele, né? É um curso novo para nós aqui, também uma caminhada nova nesse curso integrado de administração. Então, nós temos atualmente 10 turmas, então 10 momentos em que a gente se reúne, né? E temos tentado fazer em 2 dias, aproximadamente, os conselhos de classe, 2 tardes, mais precisamente. Bom, então o pré-conselho para nós, o fluxo dele se organiza da seguinte forma: a autoavaliação diagnóstica das turmas. Então, nesse momento é conduzido pela coordenação do curso. Então, ele é um momento de reflexão, diálogo, sobre o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Então, a coordenação do curso vai até as turmas, são 4 turmas, porque aqui nós temos 4º anos. Então, o coordenador passa aquela uma semana, né, de acordo com os horários ali, organizando essa autoavaliação. É um formulário no Google Drive, onde ele é dividido por sessões. A gente, devido ao tempo aqui, não vai abri-los, mas se depois também algum colega desejar conhecer, a gente pode compartilhar também, sem problemas. Essas sessões, elas são organizadas a primeira sessão, que então nós modificamos a partir do ano passado, ela é intitulada uma sessão de grau de satisfação, porque a gente entendeu assim que as pessoas, tanto estudantes quanto professores, que são os principais sujeitos, né, na ponta ali do processo de ensino-aprendizagem, eles precisam estar satisfeitos com a sua caminhada, né? E quando algo não está bom, então a gente reflete sobre isso. Então, essa primeira sessão desse formulário, ela é uma sessão onde os estudantes se autoavaliam enquanto coletivo de turma. Então, a turma, ela vai estar dentro de uma escala de 1 a 5, eles vão organizando os itens, né, os aspectos, aliás, de como que eles se sentem ou não em relação ao seu processo de ensino e aprendizagem. No passo 2, então, os professores, ao mesmo tempo então, que os coordenadores estão conduzindo isso com cada turma, os professores também estão no período de responderem à avaliação diagnóstica das turmas.
Então, nós enviamos para os professores um formulário onde eles avaliam qualitativamente as turmas. A mesma escala, a mesma seção 1 do formulário das turmas é a mesma seção 1 para os professores. Então, os professores também avaliam a turma, eles vão verificando qual o grau de satisfação. Então, por exemplo, ali são perguntas do tipo, se a turma é assídua, se a turma relaciona teoria e prática, e aí o professor, dependendo, né, no seu componente, ele vai organizando essa escala de satisfação de 1 a 5, então ele vai respondendo ali. Os professores, então, respondem durante esse período, a gente tem dado um prazo de 8 a 10 dias, né, para os professores responderem. E aí, então, no passo 3, nós organizamos a sistematização de tudo isso. Então, isso é tudo durante esse pré-conselho, né? Então, essa sistematização é realizada pela equipe do setor pedagógico em conjunto com os coordenadores de cursos. Vamos pegar o curso agropecuário. Então, nós vamos, enquanto equipe, sentar ali com o professor Gabriel e vamos organizar essa sistematização. Nós usamos os seguintes parâmetros, né? A princípio, a gente vai fazendo um filtro, porque esse formulário, os dois, né, geram uma planilha. Essa planilha, ela fica bem qualitativa, é uma planilha que a gente vai filtrando dados ali. E a partir desse filtro, então, o primeiro parâmetro na seção 1 de ambos os formulários, né, tanto o formulário da autoavaliação da turma, quanto o formulário da avaliação diagnóstica que os docentes preenchem. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos fazer o filtro é proximidades e distanciamentos na escala de grau de satisfação com a turma entre os professores. Então, a gente vai pegar um segundo doc, né, um doczinho ali que a gente abre no Drive, e a gente vai ver, então, o que aproxima e o que distancia os professores dessa turma. Porque vai depender do olhar de cada professor e de cada componente curricular. Então, um exemplo, né, o professor de química, o professor de matemática, o professor de artes, eles têm diferentes olhares, porque são diferentes áreas de conhecimento, e, portanto, a gente tenta vincular aqui. O parâmetro é o que aproxima e o que distancia, né? Então, a gente organiza na escala de satisfação. Por exemplo, tem um professor que está 5 para tudo, ele está satisfeito em todos os aspectos com a turma, ele botou 4 e 5 na escala, né? E aí tem um outro professor que colocou 1 e 2, um exemplo só para para vocês entenderem na prática o que é proximidade e distanciamento. Então, a gente utiliza esse parâmetro. Um segundo parâmetro que a gente utiliza para fazer o filtro, então, é o aspecto qualitativo, né? Então, o formulário que os professores respondem, ele é todo qualitativo. Nós tentamos não induzir ali para falar em nota. Então, no campo descritivo, a gente deixa um campo descritivo, onde o professor vai colocar outras observações. E ali, se ele desejar e se fizer necessário, o professor vai falar de nota, tá? Então, porque todos os aspectos que ele vai respondendo, eles são bem qualitativos mesmo. Relação teoria-prática, a gente tentou definir perguntas que atendem os conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais. Então, essas perguntas são divididas nesses 3 eixos de conteúdos, né? E aí os professores estão respondendo perguntas bem básicas, acho que são 5 ou 6, se não me engano agora, e a gente tentou resumir elas bem básicas assim. Então, a gente pega cada aspecto qualitativo, vê quantos estudantes foram citados no mesmo aspecto dentro dessa turma, porque o professor vai respondendo estudante por estudante. Então, tem a fotinho do estudante lá, né? Abre a sessão, o professor vai avaliando os aspectos de cada estudante daquela turma e de todas as turmas que ele atua, né? Então, esse parâmetro para nós tem sido bem bacana, porque aí ele nos ajuda a seguir. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para frente agora. Acho que eu vou... Isso. Então, esses 2 filtros que a gente faz ajudam para a gente ir para o conselho. Então, quando chega o momento do conselho, esse pré-conselho, ele antecede mais ou menos em torno de 20 e poucos dias, até um mês, mais ou menos, antes do conselho. Então, um exemplo, esse ano a gente vai começar em 20 de maio, o pré-conselho, e o nosso conselho vai ser lá em 20 e pouquinhos de junho, né? Então, no momento do conselho,
Todos os passos do conselho são realizados pela coordenação do curso, então quem conduz o conselho de classe é o coordenador ou a coordenadora do curso, e a mediação das equipes, tanto do setor pedagógico quanto da assistência estudantil. Todas as equipes, incluindo os coordenadores, né, gestão, direção e coordenação de ensino, têm acesso à pasta, onde ficam esses dados, e aí a gente vai organizando esses dados sistematizados. Então, durante o conselho, o primeiro passo, então, nós fazemos uma devolutiva das autoavaliações de turma, né? Então, a gente vai dizer para os professores, olha, o grau de satisfação dessa turma do processo de ensino-aprendizagem deles é esse, né? E aí a gente problematiza esse grau de satisfação, ouve os professores, assim, uma devolutiva bem breve, mas ali surgem bastante questões importantes também, porque como a turma se vê e como os professores veem a turma, né? Então, a gente faz essa reflexão no sentido de verificar, né, essa satisfação prioritariamente da turma para com o seu próprio processo. No passo 2, a gente dá uma devolutiva das avaliações de turma, então a gente filtrou, estabeleceu os parâmetros, e aí a gente diz para os professores, olha, o grau de satisfação de vocês em relação a essa turma está assim. Como é que é isso? Né? Então, se de fato alguém esqueceu de responder, ou alguém quer ali naquele momento do conselho dizer, é o momento da palavra que o coordenador passa dessa palavra para os professores. E aí também, no segundo momento dessa devolutiva, a gente ouve as sugestões coletivas para o trabalho com essa turma. Porque também nesse formulário vai ter um espaço que os professores colocam sugestões, né? E aí a gente também filtra essas sugestões e apresenta para os professores, e aí, a partir daí, vai construindo coletivamente, né? No 3, durante o conselho, a gente também dá algumas devolutivas das percepções individuais, então a gente vai levantar os principais aspectos evidenciados pelos professores em relação à individualidade de cada estudante. Então, aqui, nesse caso, a gente não passa estudante por estudante, tá? Porque esse filtro é feito antes do conselho. Se a gente também acompanha, enquanto setor pedagógico, acompanha a planilha de notas, tá? Nós até geramos aquela planilha nos sistemas IFRS, a gente até vai para esse quantitativo, mas é só se a gente vê, assim, alguma coisa muito gritante. Então, por exemplo, se um aluno tem uma questão só numa disciplina, só num componente ou 2, né? A gente vai direto na relação com aquele professor, com aquela professora, e a gente não expõe isso junto ao conselho, tá? Porque a gente entende que isso otimiza, e aí não há necessidade, porque num conjunto de 18 componentes, ele está em uma ou duas, com alguma questão específica. Então, a gente faz esse filtro antes. Os encaminhamentos, então, se dão no âmbito individual e coletivo, tá, dos estudantes, bem como dos professores. Então, lá na autoavaliação da turma, a gente vai identificar, junto com o coordenador, a turma está colocando que está com alguma dificuldade aqui, seja algum conflito, seja uma questão de aprendizagem, ou entre eles, ou com alguma relação com algum docente, a gente já vai organizar a conversa antes do conselho com esse professor, a gente faz essa mediação, em geral o coordenador do curso, né, que tem feito isso, e se o coordenador ou a coordenadora entender que precisa a nossa presença, a nossa mediação, a gente, enquanto setor pedagógico, também tem feito essas mediações. Então, durante o conselho, a gente não passa aluno nem no primeiro trimestre e nem no segundo trimestre, estudante por estudante, tá? A gente vai com os filtros para o conselho. E aí, no pós-conselho, só um pouquinho. Não passou, né? Não foi. A gente ainda está na página das devolutivas ali. O último slide aqui não está obedecendo. Pelo menos não no meu teclado. Não posso compartilhar. Compartilha e compartilha novo, Andréia. Oi? Então, vocês compartilhar a tela e compartilha novamente. Pode ser. Tá meio atrapalhado aqui o meu tecladinho. Só um minutinho aqui. Mas aí eu vou ter que parar a apresentação, né? Isso.
Aí depois tu continua. Isso, vamos de novo então. Falta basicamente a questão do último slide, é o pós-conselho. Estão vendo a apresentação agora? Aí, beleza. Sim, isso. Então, esse aqui é o... Obrigada, Neudi. Então, esse aqui é o último slide. Então, no pós-conselho, então, número 1, aqui o passo 1, a gente faz as devolutivas para as turmas. Então, essa devolutiva é realizada pelos coordenadores de curso, ao longo, então, daquela uma semana após o conselho, os coordenadores vão fazendo a devolutiva para a turma, o que os professores levantaram, grau de satisfação dos professores com a turma, que basicamente estão os resultados qualitativos lá na seção 1, né, de ambos os formulários. E aí, os coordenadores também solicitam aos professores que realizem também no seu componente curricular uma devolutiva para a turma. Se algo foi dito ou se algo não foi dito, né? Ou, um exemplo, poxa, turma, como é que vocês não falaram nada aí na autoavaliação da nossa relação? Sei lá, um exemplo, caso o componente não tenha sido citado. Tá tudo bem, então podemos continuar assim. Então, essa é a ideia, né? Que o próprio professor possa fazer essa devolutiva e quando tem algo que a turma tenha levantado, ou a gente faz a mediação com os professores, que aí é o passo 2, né? Então, essa mediação é realizada tanto pelo coordenadora do curso, quanto pela equipe do setor pedagógico. Em geral, a gente faz em conjunto. Às vezes, cada caso é um caso, né? Então, às vezes, um vai conduzir com um determinado colega, outro colega a gente faz aqui enquanto equipe. Nós aqui também, enquanto equipe, nós três, a gente tem se dividido também, né? Às vezes por curso. Então, esse passo 2 aí do pós-conselho é um passo bem tranquilo, tem sido, assim, diálogos bem bons. Não difíceis, né? Porque às vezes tem diálogos que são mais difíceis, mas a gente aqui, enquanto equipe, costuma dizer que não existe pessoa difícil, existem conversas difíceis, né? E aí, a partir dessa conversa, a gente estabelece, né, um campo de diálogo com os colegas, e tem dado certo, né? E algumas coisas a gente vai vendo pelo caminho, se as coisas vão melhorando ou não, tanto no resultado, porque é assim que a gente também trata com os estudantes, né, as tratativas, tanto que no 3 ali, pós-conselho, mediação com familiares, a gente realiza essa mediação e a gente tem chamado, por exemplo, uma tratativa que a gente fez ano passado, que deu bem certo, é chamar somente aqueles casos, assim, bem necessários, né? Chamar o familiar quando realmente é necessário. E para que a gente tenha, de fato, uma devolutiva para dar para esse familiar, para esse pai, essa mãe, esse responsável, né? Porque chamar o pai e a mãe aqui para dizer que o filho não se comporta, não adianta só dizer isso, né? Então, a gente tem feito movimentos bem legais, os pais aqui vêm quando a gente chama. O ano passado a gente teve menos presença dos pais, a gente espera que esse ano essa presença melhore, né? Tanto em reuniões quanto momentos que a gente chama. Então, essa devolutiva, a mediação com familiares, a gente, conforme a deliberação do conselho, a gente faz a mediação, né? Então, ela é realizada também pela coordenação do curso, por nós, setor pedagógico, ou a assistência estudantil. Em geral, algumas situações a gente faz em conjunto com assistência, por exemplo, a gente chama a colega Lamônica, né, assistente social. Nós não temos psicólogo ainda no campus, né, então a gente tem feito alguns movimentos de encaminhamento externo também, né, para a rede pública de saúde, né, municipal aqui de Vacaria, alguns encaminhamentos que a gente faz aqui via também setor pedagógico. E o último passo aqui, que não, na verdade a gente só colocou por questões didáticas, separar aqui os 4, tá? Mas os 4 andam juntos. Na verdade, isso aqui tá tudo junto e misturado o tempo inteiro, tá? Mas as intervenções pedagógicas, elas são também realizadas pela coordenação de curso, setor pedagógico ou assistência estudantil, conforme foi a deliberação do conselho de classe. Então, a gente está numa caminhada também, né, de qualificar nossos instrumentos, e estamos caminhando aqui, estamos aprendendo também, todos em conjunto, e acho que agora com a criação, a constituição, aliás, do setor pedagógico, as coisas ficam mais práticas, porque a gente fica mais um pouquinho caminhando junto com o coordenador de curso, né? Se os colegas que estão aqui, Gabriel, Janine, Vanessa, quiserem também dizer algo, né? Fiquem bem à vontade, mas é mais ou menos esse o nosso fluxo aqui em Vacaria. Obrigada, colegas.
Acho que não vai ter outro colega do campus, né, que vai se manifestar. Certo. A gente, então, agora passa para o último, né? Já é o último? Não. Apresentação não, né? Tem Veranópolis e depois Viamão. E depois Viamão. Tá. Agradeço os colegas. E a gente conversa mais para o final. Então, a gente está fazendo algumas anotações aqui e depois também faz os encaminhamentos. No princípio, também ninguém levantou a mão agora para a gente dar continuidade. Então, agora Veranópolis. Sei quais são os colegas que estão aqui. Vamos apresentar. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Então, primeiramente, agradecer à Pró-Reitoria de Ensino pelo espaço de formação, tá? Aqui na reunião estamos eu, como direção de ensino, a Leandra, que é assistente social, e a Diana, que é nossa pedagoga. Vou pedir para a Diana compartilhar a tela. Obrigado. Então, e também agradecer a Diana, que foi ela que sistematizou todo o processo do conselho de classe em slides, tá? Eu e a Leandra fomos mais complementando, mas a Diana que tocou o barco, tá? Então, para iniciar o conselho de classe, tá? Então, eu assumi a direção de ensino em janeiro de 24, e uma das situações que eu vi anteriormente era a pouca eficiência dos nossos conselhos de classe, tá? Eram instrumentos, assim, que não estavam dando o retorno desejado, tá? E muitas vezes eram fontes até mesmo de conflitos entre estudantes e professores, tá? Então, nós tivemos até 2 situações aqui no campus em que foi bem complicado, bem constrangedor, assim, a relação entre docentes e os representantes de turma. Nos 2 casos foram 2 terceiros anos, né? Então, a ideia, assim, quando eu assumi a direção de ensino, era tentar achar uma saída para que o conselho de classe fosse um instrumento efetivo de reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, que é isso que o conselho de classe deveria se propor, e não uma terapia em grupo ou lavação de roupa suja, que não é o caso, tá? Então, nós pensamos em conjunto, né? Eu, as meninas, os coordenadores de curso, alguns colegas, outros atores aqui no processo. Diana, por favor, passa, tá? Então, a gente estabeleceu uma nova sistemática para o conselho de classe, tá? Em que os momentos anteriores ao conselho de classe, eles se revestem de grande importância, tá? Então, a gente elencou alguns momentos, tá? O primeiro deles são as entrevistas com os familiares, tá? Então, este ano, a Diana e a Leandra e alguns outros colegas também fizeram essas entrevistas. Nós tivemos 80 ingressantes no ensino médio este ano, sendo 50 no técnico em administração e 30 no técnico em informática para internet, tá? Todos os familiares destes estudantes foram entrevistados, tá? Então, tem um formulário padrão, tá? em que as meninas fazem as perguntas para os pais e depois tabulam os dados, e estes dados são apresentados geralmente na primeira reunião de servidores de ensino do ano após a formação pedagógica, tá? Para a gente ter uma noção um pouco do perfil da turma, tá? Então, alguns casos específicos a gente já traz, que a gente já sabe. Por exemplo, tem um aluno com TDAH, tá? Então, esse ano nós tivemos 4 alunos que ingressaram com TDAH. A gente já tinha esta informação no questionário de matrícula, tá? Que eles fazem no processo seletivo, tá? Mas foi reforçado nas entrevistas. Então, é um dado que é trazido. Quando é um dado muito específico que pode afetar o aprendizado dos estudantes, que a gente tem que buscar, talvez uma nova estratégia, a gente já traz no começo do ano para os professores poderem pensar, tá? Então, outro passo também é a construção de um carômetro, tá? Especialmente, no caso aqui, para os primeiros anos, tá? Para a gente saber quem é quem, né, dos estudantes, tá? E
um outro passo que a gente está fazendo pela primeira vez este ano, inclusive a gente fez pela primeira vez semana passada, tá? A gente queria fazer no início do ano passado e não conseguiu fazer por falta de pernas mesmo, tá? É uma reunião com os representantes de turma na metade do trimestre, tá? Então, algumas situações que aparecem no pré-conselho, nos conselhos de classe, para a gente já trabalhar elas anteriormente ao pré-conselho e ao conselho de classe. Tá? Por exemplo, tem problema com o professor, uma turma até, eu sou professor de história, tá? A turma disse, a tua aula tem muito texto, tá? Então, e aí eu comecei a refletir, realmente a aula está tendo muito texto, eu não costumo trabalhar assim, mas por alguma situação acabou acontecendo desta forma, então preciso pensar em outras alternativas que melhorem a aula, tá? Então, esse é um processo que a gente está começando este ano também, de fortalecimento do vínculo entre as turmas, assistência estudantil, as coordenações de curso, e especialmente a gente dá uma ênfase muito forte na figura do professor conselheiro, outros campi é o professor regente, tá? Então, todos essas preliminares do conselho de classe é porque a gente entende que o conselho de classe tem que ser um instrumento de readequação de ensino-aprendizagem e não terapia em grupo ou lavação de roupa suja, tá? Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva de que o conselho de classe seja um instrumento para que a gente possa repensar nossa forma de trabalhar como docente, e os alunos também possam refletir um pouco enquanto o comportamento deles, enquanto grupo, enquanto individualidade. Tá? Diana, por favor, pode passar. Então, antes ainda do conselho de classe, tá? Uma semana antes a gente faz um pré-conselho, tá? No período do professor regente da turma, tá? Então, quem participa, o professor regente, tá? A equipe da assistência estudantil, e caso seja possível, eu, enquanto direção de ensino, e a coordenação do curso, tá? O foco do pré-conselho é a turma, tá? Depois a gente vai mostrar um pouquinho o instrumento do pré-conselho, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre por que o foco é a turma e não o professor, tá? A gente está tentando dar um outro caráter à reflexão sobre as disciplinas, tá? E a gente faz um pré-conselho com os docentes, tá? Por meio de um preenchimento de um formulário no Google Forms, tá? Como eu comentei anteriormente, então a gente está tentando dar um grande valor à figura do professor regente ou conselheiro, para que ele